Nicodemos era um homem religioso, conhecido da lei e respeitado por todos. Mas numa certa noite ele foi se encontrar com Jesus. Ele não foi atrás de fama nem de respostas fáceis. Na verdade, ele foi em busca de algo que a religião não podia lhe oferecer, que é a verdade que dá a vida. Foi ali naquele diálogo simples que Jesus revelou uma das maiores verdades da Bíblia para Nicodemos, tão profunda que o próprio Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, disse que João 3,16 é o evangelho inteiro em uma única frase. E o versículo diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa expressão de tal maneira mostra o amor que não dá para se medir. O amor de Deus é mais alto do que o céu, mais profundo do que o mar e mais forte do que qualquer dor. E quando a gente olha para este amor, a gente percebe que ele revela muito mais do que um simples sentimento. Ele revela quem é Deus, porque o amor de Deus não é apenas uma ação, é a expressão do próprio coração dele. Mas há algo fascinante na forma como a Bíblia tenta revelar quem é Deus. Ela não se limita a uma única imagem, nem uma só linguagem. É como se cada página dissesse: ele é tão grande, mas tão grande, que uma só palavra não basta para descrevê-lo. Na linguagem botânica, ele é chamado de rosa de Saron, de lírio dos vales e videira verdadeira. Na linguagem de animal, ele é chamado de leão da tribo de Judá, o cordeiro de Deus, a águia que sobrevoa as alturas. Na linguagem conjugal, ele é o marido de Israel e a igreja é chamada de noiva de Cristo. Na linguagem astronômica, ele é o sol da justiça, a resplandecente estrela da manhã. Na linguagem paternal, Jesus nos ensinou a chamá-lo de Pai Nosso, que estás no céu. E Paulo disse que o Espírito clama em nós, Abba, Pai. Abba, no aramaico, significa papaizinho. Na linguagem profissional, ele é o bom pastor, o oleiro, o médico dos médicos, o guia de Israel. Na linguagem agrícola, ele é a semente que precisa morrer para que possa frutificar. E é justamente aqui que eu quero chegar, porque essa semente é Jesus. A semente que foi lançada na terra, que morreu, mas ao terceiro dia brotou em vida. Ele morreu para que a vida florescesse. Ele se entregou para que o amor germinasse. Ele foi ferido para que o fruto da salvação chegasse até nós. Mas sabe o que é curioso? Neste presente século, 3 tipos de mensagens estão sendo arrancadas dos nossos púlpitos: a mensagem da santidade, a mensagem do arrebatamento e a mensagem da crucificação. Ora, a crucificação nos deu perdão, a santidade nos separa do mundo e o arrebatamento nos levará para o lar eterno. A cruz é o começo, a santidade é o caminho, o arrebatamento é o destino de todo cristão. A geração pós-moderna quer um Cristo que abençoa, mas não um Cristo que transforma. Quer um Deus do milagre, mas não o Deus da renúncia. Quer a cruz nos templos, mas não quer ser crucificado na alma. Estamos vivendo em um tempo em que muitos querem o reino, mas poucos desejam o rei. Querem as promessas, mas rejeitam o processo. E é por isso que precisamos voltar a olhar a cruz, porque a cruz não é um símbolo de derrota, é um símbolo da entrega do amor e da redenção de Deus. Foi ali na cruz que o céu se uniu à terra, foi ali que o sacrifício pagou os nossos pecados. Quando o mundo achou que tudo tinha terminado, Deus estava apenas começando o plano perfeito da salvação. Muitas pessoas se perguntam por que Jesus precisou morrer na cruz. Qual foi a causa da morte dele? E por que a humanidade estava perdida antes deste sacrifício? A resposta está na palavra. Ezequiel 18:4 diz que a alma que pecar, essa morrerá. E em Romanos 3:23 está escrito que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Se todos pecaram, então todos estavam condenados à morte. A morte que era nossa, ele levou sobre si. A cruz que era nossa, ele carregou sobre os seus ombros. E é por isso que Jesus morreu, não porque foi vencido, mas porque escolheu se entregar. Porque mesmo ele sendo Deus se fez homem, sendo Rei dos Reis se fez servo, sendo santo se fez pecado por nós, sendo bendito eternamente se fez maldito,
Sendo exaltado acima dos céus, desceu à terra e foi humilhado até a morte e morte de cruz. Sendo magnificado pelos anjos, foi cuspido pelos homens. E sabe o que me impressiona? Jesus sabia que o mesmo discípulo que valorizou o perfume em 300 tenários seria o mesmo que o venderia por 30 moedas de prata. Mesmo assim, ele veio sabendo que seria traído e ainda escolheu nos amar. Sabendo que seria vendido, ainda decidiu nos comprar. Não com prata, não com ouro, mas com o preço do próprio sangue. Ele suportou a dor dos açoites, a tortura da coroa de espinhos. Ele suportou a dor alucinante dos cravos nas mãos e nos pés, a lança que o atravessara. Suportou ficar deitado naquele leito vertical da morte, tudo para nos trazer eterna redenção. Ele padeceu para que você não perecesse. Usou uma coroa de espinho para que você usasse uma coroa de glória. Ele sentiu fome para que você jamais sentisse lá no céu. Ele chorou para limpar todas as suas lágrimas. Ele sentiu dor para que você encontrasse descanso eterno. E pensar que ele suportou a dor dos cravos, mas tem gente que não suporta uma palavra mais dura. Ele foi traído por amigos, mas continuou amando. E tem gente que sai da igreja por causa de um olho torto de algum irmão. Ele foi cuspido pelos homens e ainda assim intercedeu por eles. Mas tem crente que não consegue perdoar uma ofensa. Ele deu tudo por nós e a gente, às vezes, mal consegue dar tempo para ele. O Filho de Deus sangrou para nos salvar e muitos têm vergonha de falar dele para salvar alguém. Então, se doeu aí, fica tranquilo, não é indireta, é direção. Receba esta palavra com amor, porque às vezes é Deus te acordando para voltar para a cruz.